a primeira questão que eu queria colocar ao Manuel de Araújo, como é que, sendo candidato um membro sénior da RNAM, como é que reage a esses resultados que foram anunciados pela CNE? Bem, boa tarde, Belmiro. Antes de mais, quero agradecer este convite e também cumprimentar os telespectadores da MBC, mas gostava de aproveitar esta oportunidade, porque é a primeira vez que venho para esta casa, saudar a si por esta iniciativa, Belmiro. É este tipo de jovens e empreendedores que Moçambique precisa. E toda a sua equipa que vi aqui, estive a cumprimentar, a conversar com eles, são todos jovens. Portanto, parabéns e auguro-vos um grande e rápido crescimento, mas também que venham abrir uma delegação em Climane, na província da Zambésia. Portanto, indo concretamente à questão, eu acho que, não se trata de uma questão pessoal, há um consenso nacional e internacional, tanto que vê estas eleições como não tendo sido livres, justas, nem transparentes e muito menos credíveis. E ainda bem, Belmiro, tu foste vogal da Comissão Nacional de Eleições, percebes mais do que ninguém, mais do que eu próprio, quais são as condições que umas eleições devem ter ou devem seguir para serem consideradas como livres, justas e transparentes. Portanto, eu ainda esta manhã tive um encontro com os observadores da União Europeia, onde trocamos, portanto, alguns pontos de vista e dei aquilo que era o meu parecer sobre estas eleições, mas também passei os últimos dias, quer na Namíbia, quer na África do Sul, onde me encontrei com alguns think tanks, alguns académicos, políticos e jornalistas. Também dei uma entrevista na SABC, onde pude explicar um pouco aquilo que estava a acontecer em Moçambique, porque achei que era importante que a opinião pública internacional e regional, sobretudo, tivesse um conhecimento com alguma profundidade sobre os desafios por que Moçambique estava a passar e as possíveis consequências para os países vizinhos. Lembra-se aquilo que aconteceu no Zimbábue? Qual foi o resultado para a África do Sul? Portanto, mais de 2, 3 milhões de zimbabueanos tiveram que se refugiar na África do Sul, criando grandes problemas naquele país. Então era preciso acordar aos sul-africanos sobre aquilo que está a acontecer em Moçambique. Mas também já tinha feito isso há 2 semanas atrás, que era em Londres, onde fui dar uma palestra na Chatham House, que é um Instituto Real de Relações Internacionais, mas também no México e nos Estados Unidos, para além da Holanda e a Alemanha. Portanto, aquilo que o Partido Frelimo faz, usando as mais de 60 embaixadas que Moçambique tem no exterior, infelizmente a oposição praticamente que não tem ninguém a fazer esse trabalho, que é informar a opinião pública sobre o seu ponto de vista. Portanto, visto ontem, o presidente Nyusi teve uma reunião com todo o corpo diplomático de Moçambique, acreditado no exterior, que era para vender a sua imagem ou a sua leitura sobre as eleições. Para quê? Para instruir as nossas embaixadas para fazerem o trabalho, infelizmente, não do Estado moçambicano, mas do Partido Frelimo. O que é um erro muito grave, porque a diplomacia, tu estudaste relações internacionais, os diplomatas, em princípio, não deveriam ser partidários. Têm que defender o interesse nacional. E o interesse nacional significa defender aquilo que representa o país e não apenas o interesse de um único partido, que no caso é o Partido Frelimo. Mas olhando para aquilo que são os resultados que o seu partido alcançou, portanto, há um consenso que diz claramente que a RNAM claramente claudicou nessas eleições. Portanto, acha que há um conjunto de fatores, dentre os quais isso que alega a questão da alegada fraude, que terão concorrido para esse resultado? Não há dúvidas. Há fatores internos, são fatores que têm a ver com a própria organização e a fase interna que a RNAM está a passar, e há fatores exógenos, que são aqueles que são advenientes do processo que não foi transparente, que não foi livre e não foi credível. Portanto, há 2 aspectos, há 2 áreas, portanto, que nós temos que analisar se quisermos perceber. Mas vamos começar com os fatores externos. A questão da CNE é isso, do teu ponto de vista. Partindo do princípio, mas dizem, mas a CNE, aquilo foi referido pelo presidente da Comissão Nacional de Eleições, é que 87% das atas e editais do apuramento intermédio nos distritos foram aprovados por consenso, incluindo elementos da RNAM nesses órgãos. O que terá acontecido?
Bom, não pode ter sido... Bom, a não ser que os 30% que não foram aprovados sejam da Zambésia, que é aquilo que eu sei. Na Zambésia, o que aconteceu? Eu não posso... Na Zambésia, o que aconteceu? em concreto? Não houve esse consenso. Não houve. O senhor está a mentir. E eu desafio o presidente da CNE a trazer essas atas aprovadas por consenso. Nós vamos estar num debate neste programa, se for preciso, e ele traz as atas da Zambésia para ele provar de que foi por consenso. Não foi. Não foi. Não. Mas, Arnamo, no teu caso, na Zambésia, tens dados do apuramento parcial ou apuramento que comprovam, por exemplo, que Arnamo ou o Manuel de Araújo ganhou as eleições na Zambésia? Bom, nós temos dados que nos dão vantagem na província da Zambésia nas eleições provinciais. Sim. Portanto, no caso das eleições, digamos, à Assembleia da República, de facto, o Partido Renamo não está na dianteira. Isso podemos confirmar. E também, se fores a ver, eu penso que se os dados que eu tenho são os credíveis, mesmo nos dados que não são credíveis, que a CNE colocou, a melhor performance da Renamo em todo o país foi na Zambésia. E também posso dar mais um outro caso, de que a única província onde o Podemos não ficou em segundo lugar, mesmo com os dados falsificados, foi na Zambésia. Para um bom analista, para um bom entendedor, meia palavra basta. Significa que Araújo, apesar desse aparente degelo de Arnamo, consegue segurar Arnamo? Nós conseguimos segurar Arnamo na Zambésia, sim. Mas falamos aqui, os aspectos internos, quais terão sido pesados? Bom, os aspectos internos foram a forma como a direção do partido geriu o período, aquilo que eu chamo do período pós-eleições autárquicas. Eu acho que não houve discernimento suficiente para fazer uma leitura sobre a situação atual do país, sobre o papel da juventude e, em especial, o conflito Ossuf Momad Venâncio Mondlane. Este conflito não foi gerido tendo em conta os melhores interesses do Partido do Renamo. Mas quando diz que não foi gerido, o que pretende dizer? Bom, eu vou dar dois exemplos. Sim. Eu marchei com o Venâncio Mondlane na cidade de Climé. Sim. Portanto, quando nós estávamos há uma semana do Congresso. Sim. Mas antes disso, eu tive uma reunião com o presidente Ossuf Momad, no gabinete dele. Uma reunião a dois, onde eu disse algumas verdades sobre a realidade. Porque eu, graças a Deus, tenho essa relação com ele e quando eu... Tirando 2 ou 3 vezes em que pedi audiência e não me recebeu, como desta última vez, mas na maior parte das vezes, quando peço audiência, ele recebe-me. E eu digo a ele, olha, eu quero que não se zangue comigo, eu quero ser aquele filho que diz as verdades. Vão doer, mas deixe-me que eu lhe diga. E eu lhe disse algumas verdades. E uma das coisas que nós conversamos era a possibilidade de, mesmo lá no Congresso, poder haver, portanto, ele podia continuar como presidente do partido, mas que escolhesse alguém mais jovem, até que fosse a escolha dele, de confiança dele, para poder correr, foi o termo que a gente usa, e havia para ser candidato à presidência. A presidência da República. Sim, okay. Porque era preciso fazer uma leitura e ver o apoio que, por exemplo, Arnamo teve na cidade de Maputo, onde ganhou as eleições autárquicas, teve na cidade da Matola, sim. E mesmo a reação na Zona Sul, quer dizer, a geografia política do voto em Moçambique mudou. Arnamo já não era aquele partido que tinha a sua maior base na Zona Centro e na Zona Norte. A Zona Sul também sim, estava... Houve uma alteração completa. Houve uma alteração completa. Agora, quem não leu isso, eu acho que cometeu um erro extremamente grave. Então, a ideia era que nós fôssemos para o Congresso. A outra questão foi, e discutimos com vários quadros do partido, era que, bom, se é que se achava que o Venâncio não deveria concorrer, ou não devia ir ao Congresso como delegado, porque não foi eleito nas zonas, etc, etc, mas no mínimo que fosse permitido que ele entrasse como convidado. Qual era o problema? Ele é um quadro sênior do partido. Era um mandatário. Foi mandatário do partido. Portanto, uma pessoa conhecia os dossiês. Era o único conselheiro político do próprio presidente. E era o relator da bancada. Então, tinha um peso que o próprio presidente Ossuf Momad deu a ele. Foi ele que deu esses cargos todos. Então, ficava um pouco estranho ele ser excluído daquela forma humilhante do Congresso. Houve várias vozes, vários quadros do partido apelaram, mas houve uma linha dura que insistiu... Quem liderou essa linha dura? O próprio Ossuf Momad ou havia outras pessoas? Eu acho que todo mundo... Não, o presidente Ossuf Momad é uma pessoa que ouve muito.
e nós todos conhecemos, aliás, você da imprensa viu os discursos incendiários do meu conterrâneo Manteigas, por exemplo, não é? Portanto, é uma das caras que se bateu até a última hora para que o Venâncio não entre. Mas, claro, o líder não pode desculpar-se com os conselhos que deram. No fim, ele é que toma a decisão. Portanto, se o presidente Ossuf Momade tivesse tomado essa decisão, ele poderia ter permitido que... Aliás, tu sabes que no próprio Congresso, até eu fui barrado. E vou dizer mais, por eu ter marchado com o Venâncio Mondlane, essa é a minha conclusão, antes do Congresso, eu fui barrado de entrar no Congresso, tive que empurrar, violentar, confesso, violentar a FIR, empurrei com armas, empurrei para eu poder entrar. E como uma das consequências dessa minha marcha com o Venâncio foi eu ter sido punido, em que unilateralmente, sem haver eleição, o meu nome foi retirado do Conselho Nacional da RENAM. Mas continuou candidato. Mas há quem diz também que havia um consenso, não sei se confirma, Araújo, de que quem seria o candidato à presidência era o próprio Araújo. Chegou a ter uma conversa nesse sentido com o Ossuf Momade? Com o Ossuf Momade não, mas alguns quadros do partido me aproximaram, sim. E propuseram que fosse o candidato? Sim. O que terá acontecido depois? Bom, isso só... Bom, houve duas coisas que dizem que aconteceram. Dizem que o que mudou foi o fato de eu ter marchado com o Venâncio. É o que me dizem as pessoas que tinham vindo ter comigo. Disseram, o fato de eu ter marchado com o Venâncio, então, ditou que, portanto, eu não era da confiança desejável, porque eu não deveria ter marchado em Climane com o Venâncio. E perante esse desastre eleitoral, o que acha que a RENAM deverá acontecer? Bom, se os resultados e se as eleições tivessem sido livres, credíveis e transparentes, eu acho que há 3 líderes que deveriam deixar os seus lugares à disposição. Sim. O presidente Ossuf Momade, o presidente Lutero Simango e o presidente Mushang. Ora, não tendo sido livres, justas e transparentes, fica difícil. Mas também eu já vi aqui nas redes... Os números... Deixa-me falar. Por favor. Sim. Eu também já vi nas redes sociais, sim, de que, aparentemente, sublinho aparentemente, ou alegadamente, o próprio presidente Ossuf Momade, na sexta-feira, na reunião da Comissão Política, dizem que terá, eu vi isso na imprensa, terá colocado o seu lugar à disposição em reconhecimento dessa realidade. O que eu acho que é uma atitude bastante nobre. Se na verdade ele fez isso, tem o meu apoio e tem a minha simpatia. Acha que o Ossuf Momade tem outra hipótese para além da demissão? Porque há um fato objetivo. Vamos supor, na tese acadêmica de que houve fraude eleitoral, tudo bem. Mas os números que a RENAM tem são assustadores. Mostra claramente que o partido praticamente acabado. São assustadores. Sim. E eu reconheço que foram assustadores. Mesmo não tendo sido livres. Exato. Só que, como não foram livres, fica difícil nós sabermos qual seria a verdade. E é por isso que eu sou daqueles que diz que estas eleições deveriam ser anuladas e convocadas novas eleições, ou se estabeleceria um período de transição. E eu apoio a Igreja Católica, os bispos, a Conferência Episcopal, quando avança com a ideia de um governo de unidade nacional, com um período limitado. Esse governo iria preparar uma nova STAE, um novo STAE, um secretariado, um novo Conselho Nacional de Eleições, que é para termos... E também eu acho que deveria haver uma auditoria a este processo eleitoral, uma auditoria forense, independente ou internacional, que é para apurar a veracidade, que é para identificarmos os problemas e não continuarmos nesse ciclo de violência. É muito grave. Mas já quem diz, Araújo, que o grande problema parece haver aqui uma precipitação também da própria oposição, no sentido em que, ao mesmo tempo que diz que vai recorrer ao Conselho Constitucional, não quer deixar o Conselho Constitucional fazer o seu trabalho. Portanto, estão a anunciar, estão a pedir agora o Governo de Unidade Nacional, estão a pedir auditoria, estão a pedir manifestações. Como é que é isto? Belmiro, tu foste membro da Comissão Nacional de Eleições. Sim. Tens experiência. Tu sabes que a partir da altura, quer dizer, a última linha, eu considero, bastou o Conselho... A Comissão Nacional de Eleições? Sim. Não. O Conselho Constitucional? Não. Bastou o Conselho Constitucional decidir, à luz da lei, já não há mais nada a fazer. Então, se você esperar que o Conselho decida, então não há esperança. A esperança morreu. E vou dar o meu exemplo em Climane. Mas em Climane, o Conselho Constitucional devolveu no município. Porque nós fizemos as atividades antes do Conselho Constitucional. Portanto, como tu sabes, os municípios de Climane, durante 44 dias, marcharam. Nós punhamos na rua entre 3.000 a 5.000 pessoas durante 44 dias, ininterruptos.
2, nós tínhamos uma equipa legal, e que é a mesma que está comigo, extremamente competente. 3, nós tínhamos uma equipa que foi formada pelo Davis Simango, de PVT, que é a mesma equipa que trabalha comigo desde 2011. E depois eu adicionei uma outra variável, que foi a pressão diplomática. Em 15 dias, eu viajei por 10 países, incluindo Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, França, Portugal, Brasil e a Turquia, onde eu me reuni com membros do governo, jornalistas, think tanks, investigadores e, sobretudo, os que desempenharam o papel mais importante foram os deputados, membros das casas, portanto, das assembleias ou então dos senados. Porque eles começaram a levantar a questão Moçambique e isso pôs alguma pressão aqui, e no caso dos Estados Unidos da América, como sabe, o Millennium Challenge Account assinou um acordo com o governo de Moçambique, sim, onde vai oferecer a Moçambique 500 milhões de dólares para a província da Zambésia. Mas nesse acordo há um condicionalismo que diz que esse dinheiro seria entregue se Moçambique respeitasse a Constituição da República, as leis e tivesse eleições livres. Portanto, eu peguei as provas... Portanto, acha que não foi uma decisão, do ponto de vista, o Conselho Constitucional avaliou os vossos recursos e tomou na base da justiça, foi na base da pressão isso? O que eu estou a dizer é que houve 4 elementos. Houve a parte legal, nós tínhamos de todo o país o melhor recurso que foi feito naquelas eleições. Se quiser, depois podemos ir lá rever. Nós tínhamos um PVT que estava impecável, portanto, nós provamos por A mais B. Nós sabíamos, a minha equipa de PVT conseguiu provar por A mais B em que mesa a Frelimo roubou, quantos votos a Frelimo roubou naquela mesa e para onde é que foram esses votos. Portanto, foi um trabalho da equipa técnica 5 estrelas, foi um trabalho da equipa jurídica 5 estrelas, foi uma reação dos munícipes de Quelimane, que não houve em nenhuma outra cidade de Moçambique aquele nível, com aquela qualidade. Marchamos durante 44 dias, sem interrupção, não partimos uma janela, não partimos um carro, não batemos nenhum polícia. Manifestação pacífica. Mas quer dizer o que é com isso? Quer dizer, agora entramos na questão, porque há um partido, Podemos, outro candidato, que está a fazer manifestação mais ou menos na tua escala naquele mano. Acha que... Não, há uma diferença, é que aqui pessoas são violentas. Em Quelimane não foram violentas. Nós não partimos casa de ninguém e é esse apelo que eu faço aos jovens. Se nós queremos ir pela via das manifestações, não queimem sedes de outros partidos. Não queimem postos policiais. Não violentem a polícia. Sabe por quê? É que em 1975, Belmiro, a Frelimo decretou o escangalhamento do aparelho do Estado colonial. E escangalhamos o aparelho do Estado colonial. Hoje, envolvidos 50 anos, nós ainda não conseguimos construir o nosso próprio Estado. Escangalhamos aquele colonial, o aparelho do Estado, e ainda não conseguimos montar o nosso em pleno. Mas agora eu estou a ver crianças com 14 anos com a AK-47 nas mãos. Aconteceu em Xalaua, em Nampula. Está acontecendo em outros sítios. Quem deve ser responsável? No Gilé, os jovens pegaram polícias, regaram com gasolina e disseram: se vocês não libertarem os nossos irmãos que estão presos, vamos incendiar esses polícias. O comandante do estado do Gilé teve que aceitar essa negociação, recuperou os seus homens e libertou aqueles jovens. Então, fazer a justiça pelas próprias mãos pode chegar a um nível em que nós vamos destruir o nosso país. E nós não temos outro lado para ir fugir. Moçambique é o único país que nós temos. É a nossa pátria. Mas, Araújo, vamos centrar aqui o pensamento. O Venâncio Mondlane, por exemplo, que foi seu colega do partido. É colega, é amigo, foi colega do partido. Sim. Ele não aceita os resultados eleitorais. Assim como eu também não aceito. Eu também não aceito os resultados eleitorais. Não aceito, mas ele anunciou manifestações. E o presidente Ossuf Momad também não aceita os resultados eleitorais. O Lutero Simango não aceita. O Salomão Muxanga não aceita. O Foroquilha não aceita. Pelo menos os líderes de partidos com quem eu falei, todos não aceitam. Mas também a comunidade internacional, como eu disse esta manhã, estive com os observadores da União Europeia, eu estive com observadores da Commonwealth, estive com os observadores do IRI, International Republican Institute, e é um consenso. Só não estive com os da CPLP. Mas o Venâncio Mondlane, por exemplo, está a desencadear manifestações, manifestações, algumas delas que tomaram de fato esse cenário de violência. Acha que esse é o caminho? O Venâncio Mondlane devia esperar o Conselho Constitucional? Não. Esperar é um erro grave. Porque se você espera, não vai acontecer nada. Eu acho que o objetivo estratégico do Venâncio está correto. Eu apoio. Só não concordo e não apoio a tática, que é a destruição de bens. Isso não. Mas o objetivo estratégico, o método fundamental, a linha estratégica está certa.
Se é para fazer reclamações, é agora. Porque depois do Conselho Constitucional, Portanto, está Ponto dizendo final. que o Venâncio Mondlane precisa parar, então, de promover manifestações violentas. É isso? não. Sim. Não, precisa de mobilizar os seus homens para não violentarem. Eu vou te contar um exemplo. Em Climane, eu estava em Washington, nos Estados Unidos da América. Lembro, eu acabava de sair de uma reunião no Departamento de Estado, onde eu fui apresentar as provas e etc. Eu, ao sair, recebo um telefonema do meu delegado de distrital, o senhor Latifo Ismael. Ele a dizer, olha, Araújo, a polícia invadiu a sede da Arnam e os jovens querem atirar coquetel Molotov à polícia. Aliás, já tinham começado. Vocês fabricam? E eu disse, eu nem sabia que eles sabiam fabricar isso. Eu estava nos Estados Unidos, eu nem sabia. Eu disse, não permita. E ele disse, não estou a conseguir, Araújo. Foi quando me lembrei do Afonso Jacama. Eu disse, Jacama, quando estava no Satungira, fazia comícios via telefone. Eu disse, arranja-me aí, ali naquele escritório teu, tem ali um microfone. Monta aí um microfone, eu vou falar diretamente com o povo. A partir de Washington, eu fiz um comício onde expliquei ao povo, disse, se eles querem assaltar a nossa sede, deixa que assaltem. O que a polícia quer é que vocês respondam, que é para depois eles carregarem vocês para ver feridos e mortos. Graças a Deus, eu rezo, graças a Deus, o povo, os munícipes de Climane ouviram. Portanto, acha que o Venâncio Mondlane não está a ter capacidade de intervir junto dos seus elementos para que não promovam esses atos? Eu gostaria de estar no lugar do Venâncio. Não gostaria de estar. Porque o Venâncio perdeu. Todos nós perdemos. Como sabe, o Elvino era de Climane. Portanto, eu sinto duplamente a perda dele. Não que não sinta dos outros. Mas o Venâncio, se te lembrares, quem fez todos os processos quando o presidente Ossuf tinha problemas com o Venâncio, foi o Elvino. Sim. Quando se gorou a possibilidade dele participar no Congresso, quem arranjou a estrada para o Venâncio ir para o CAD foi o Elvino. Quando ilegalmente o CAD foi ilegalizado, quem fez a ponte para o Venâncio ir para o Podemos foi o Elvino. Então, quando tiram esta peça, é como você está a jogar xadrez. Quando te tiram a rainha, fica completamente. A probabilidade de você ganhar o jogo reduz-se para metade, logo. Então, a peça que você tem que proteger mais num jogo de xadrez é a rainha. É a peça mais poderosa. Claro, depois do rei. Sim. Porque se você não protege o rei, apanha checkmate, o rei morre. Então, tiraram a rainha do Venâncio. Então, o estado emocional do Venâncio, hoje, não é o normal. Portanto, temos que também compreender, porque tiraram-lhe duas pedras-chave, que eram, digamos, os salva-vidas dele. E também há um outro aspecto. Se veres bem, o post do Elvino, o Elvino diz, ele tinha sido informado que iam lhe assassinar. E ele retirou-se da praça pública. Mas ligou ao Venâncio. E o Venâncio disse a ele, olha, não vale a pena nós nos escondermos, porque esse Gada Frelimo sabe onde nós estamos, vão nos apanhar onde nós formos. Ok? Volta lá, vamos, querem matar, vamos matar aqui. E ele voltou. E aconteceu. Então, eu acho que ele também está com um peso, está com uma raiva. Quer dizer, é um sentimento que eu não consigo descrever. Eu não gostaria de estar na pele dele. Mas, então, é muito difícil, nessa situação psicológica, nós queremos fazer o revenge, queremos fazer justiça para nossas próprias mãos, queremos vingança. Mas o apelo que eu faço é que todos os líderes têm que ter capacidade de encaixe. Eu não estou a dizer que eu estaria a reagir melhor se estivesse sob a pressão em que ele está. Mas como não estou, posso dar um conselho. É preciso que ele, eu acho que até ele já deu, eu já vi num dos seus vídeos, onde ele apelava aos seus militantes para não recorrer à violência. Mas também temos que ver, o culpado número 1 dessa violência é a polícia. Naquele dia em que o Venâncio estava a conversar com os jornalistas, não havia ameaça nenhuma. Mas a polícia atirou gás lacrimogêneo contra até os colegas jornalistas e contra o próprio Venâncio. Então, é aquilo que provoca a ira da população. Já aconteceu em Mecanhelas, já há polícias que morreram. Eu ouvi o Presidente da República hoje, esta manhã, a dizer que 60 polícias estão doentes, estão feridos, houve alguns mortos. Eu acho que o caminho não deve ser esse. Mas também o Presidente demorou a apelar à calma. O Presidente escondeu-se durante 5 dias. O Presidente é o chefe do Estado, é o pai da nação. Quando houve aquela morte, ele devia ter saído à rua e solidarizar-se, ir à casa daquela família, dar pêsames, que eu saiba ainda não foi até hoje.
Então isso também dói. Mas pronunciou-se, o presidente pronunciou-se 5 dias depois. e foi ao hospital. Foi visitar aquela senhora, não aos familiares nem do Elvino. Aquela senhora nem era do Podemos. Disse que era até do CIS, não sei se é verdade. Portanto, se calhar foi visitar porque era colega dela. Então, não foi visitar, que eu saiba, a família do Elvino. O chefe do Estado não foi visitar a família do Guambe. É um erro. O chefe do Estado é pai da nação. Não pode ter filhos e enteados. Mas o líder da oposição também não fez. O Sufumai também não foi. Ele tem que ultrapassar isso. O líder da oposição também não foi. Também condeno o presidente Ossufo por não ter ido. Condeno o Lutero foi à igreja. Foi ao funeral. Foi ao funeral. É minha percepção que o presidente do meu partido deveria ter ido ao funeral. Deveria ter ido dar pésames. A crítica que eu faço ao presidente Nhusse, faço ao presidente Ossufo, faço aos outros líderes de partidos que não foram dar pésames pessoalmente. Mas eu sei que, pelo que me informaram, a secretária-geral do partido, a senhora Clementina Bomba, foi representar o presidente do partido. Mas há coisas que não se delegam. Eu tenho dito isso sempre. Há coisas que não se delegam. E o nosso presidente delega muito, até delega demais. Ele tem que aparecer mais. Eu já disse, não se faz política no quarto. Política faz na rua. É preciso sair. Mas, infelizmente, faz parte das características do nosso presidente. Ele é muito mais reservado. Tu também não podes mudar uma pessoa. Ele sempre foi assim e acho que vai... Nós vamos fazer mais 10 minutos, vamos obedecer um intervalo, vamos fazer mais uns 15 minutos para fecharmos essa grande entrevista. A questão que eu quero colocar também agora ao Manuel de Araújo, temos esses dados objetivos. Volto aqui a insistir na questão do Venâncio Mondlane, porque é o único, parece, dos líderes da oposição que parece ter interesse ou capacidade para colocar as pessoas na rua. Hoje mesmo ele anunciou para fazer uma nova live em que deixa implícito que haverá mais manifestações. Como é que nós saímos desse assunto? Acha que as manifestações vão resolver mesmo o problema político emergente? As manifestações não resolvem. E foi por isso que eu disse que eu andei por esses países todos para pedir ajuda e alertar as pessoas sobre aquilo que está acontecendo aqui. Sim. As manifestações, assim como em Climane, as manifestações não nos devolveram ao município só. A manifestação é um instrumento de pressão, mas tem que estar associado. Tem que haver uma estratégia por detrás da manifestação. Não é só manifestar. Acha que a estratégia... Portanto, a nossa estratégia foi legal, tinha várias componentes. Componente técnica, PVT, componente legal, componente diplomática e a componente marcha. Portanto, não é só marcha. Mas acha que o Venâncio Mondlane tem essas componentes todas? Ou é mesmo a questão de marcha? E olhando para a cidade de Maputo, por exemplo, que a maior parte das pessoas estão do setor informal, depende do setor informal. Não acha que o próprio Venâncio Mondlane pode acabar prejudicando os seus próprios eleitores, se assim podemos dizer? No sentido em que essas marchas implicam encerramento... por exemplo, em Climane, para salvaguardar esse elemento, e eu acho que isso até pode ser copiado, nós fazíamos marcha todos os dias, mas era a partir das 14 horas. Então, a pessoa ia vender a sua badia de manhã. Se fores a ver os vídeos, tu vês senhoras até com badia nas nossas marchas. Okay? As pessoas com o seu tomate. Por quê? Nós dávamos um período de manhã, até às 14 horas. Nós começávamos a marcha, sacrificávamos o aparelho do Estado 1 hora, que era das 14 às 15. Os próprios funcionários do Estado, muitos deles iam ao serviço até às 14. Às 14 vinham se juntar a nós. Outros que não queriam, iam para casa. Portanto, havia um período, a partir das 13 horas, em que Climane já não se trabalhava. Todo mundo sabia que de manhã não há problemas, vamos... E também as marchas não foram violentas, porque muita gente agora não está a poder trabalhar por causa deste lado violento das marchas. Ficaram assustadas. Então, eu acho que este elemento susto deve ser retirado estrategicamente das marchas. Vamos fazer marchas programadas, civilizadas, mas também a polícia. Porque é assim, há uma diferença muito grande entre a polícia e o militar. O militar é treinado para disparar, para matar. Mas o polícia deve agir em certas condições e deve ser preparado para agir nessas condições. Portanto, há muitas vezes em que é a polícia que provoca. Lança gás lacrimogêneo, bate pessoas sem necessidade. Então, a polícia só deve agir quando houver um perigo iminente de provocação de danos, quer físicas, quer materiais. Mas muitas vezes, há muitas provas nos vossos vídeos, a nossa polícia agiu com excesso e abuso do uso da força. Portanto, é preciso... Há um princípio sacrossanto na formação dos polícias. É o princípio da proporcionalidade da resposta. Ou os nossos polícias foram mal formados,
ou então intencionalmente estão a ignorar o princípio da proporcionalidade. O polícia não deve agir acima do perigo, deve agir ligeiramente acima do perigo, porque a função dele não é matar aquele que constitui o perigo, é desarticulá-lo, é fazer parar aquele perigo. Mas também há um outro aspecto. A nossa polícia usa armas que são armas de guerra. A arma que a PRM usa não são armas de polícia. A AK-47 não é arma de policiamento. São armas de assalto. É arma de assalto, é arma de guerra. Por isso, quando o polícia dispara para imobilizar um sujeito, acaba alvejando mortalmente. E não nos esqueçamos, na República de Moçambique não há pena de morte. Nem o juiz, porque nos Estados Unidos, onde há pena de morte, é o juiz que determina. Aqui nem o juiz pode determinar a pena de morte. Então, quem é o polícia para disparar a matar? Cada polícia que dispara a matar deveria ser condenado à luz da Constituição e do Código, portanto, penal. Outra questão que eu queria colocar, e qual é o papel? Temos o Venâncio Mondlane engajado, mas os partidos da oposição, parece que cada um fala, cada um na sede do seu partido. Portanto, não há aqui um movimento, que não está a ser um movimento, digamos, único, digamos, de reivindicação. Não acha que isso acaba também prejudicando a própria ação da própria oposição? Concordo a 100%, e eu próprio tenho estado a contactar vários líderes partidários no sentido... Na qualidade de quem? Na qualidade de moçambicano. Tu também podes fazer isso, tu és moçambicano. Por seres amante da paz, a qualquer moçambicano tem a obrigação de preservar a paz. É um direito constitucional. Eu tenho a obrigação de participar como pessoa. Não preciso ser da Renamo, da Frelimo, do Pimo, seja o que for. Eu, como pessoa, tenho o direito de contribuir para a preservação da paz e da democracia em Moçambique. Eu faço na minha qualidade. E tem tido de alguma cidadão. receptividade, digamos? Tenho tido receptividade. Tenho falado com o Venâncio Mondlane nesses dias, que está em parte incerta. Bom, prefiro não responder a essa pergunta, mas tenho falado, sim, com todos os outros líderes. Converso com o Lutero Simango, converso com o Salomão Muxanga, e são meus amigos, converso com o Manecas Daniel, sim, converso com eles. Há uma questão que, na possibilidade do Conselho Constitucional, há uma grande esperança de que o Conselho Constitucional possa, de facto, atender parte, né, das reivindicações da própria oposição. Isto, por si só, também não pode ajudar a tornar esse processo calhar? Pode ajudar. Eu acho que, neste momento, o checkmate da paz de Moçambique, quem pode salvar a paz é o Conselho Constitucional. Agora, cabe ao Conselho Constitucional fazer como o bispo, servir-se de Pilatos, porque, na verdade, há um problema técnico. Imagina, o Podemos ontem entregou 300 quilos. Nós temos 9 juízes. Aqueles nem matemática conhecem direito, nem somar. Precisam de máquina de calcular. Eles podem requisitar técnicos. Então, a lei permite. tecnicamente, aqueles juízes não têm condição para avaliar a autenticidade destas eleições. É o desafio. Não tem capacidade. São 9. 300 quilos. Desculpa. Vai entregar também 300 A quilos. Renamo vai entregar 600 quilos. Depois o MDM vai entregar... Vão ter 2.000 quilos. Tem 3 dias cada juiz para Então, não há condição real para trazer a verdade material destas eleições. É por isso que eu apelo à anulação das eleições. Mas não acha, por exemplo, que... Agora, o problema é que não há dinheiro. O Moçambique não tem dinheiro. Estas eleições foram a crédito. As eleições do ano passado foram a crédito. Aqueles que imprimiram os boletins ainda não foram pagos. Imprimiram porque, bom, tem outros ganhos colaterais. Mas aquela fatura ainda não foi paga. Então, o país está falido. Agora, como é que nós vamos ter repetição de eleições? Quem vai pagar? A União Europeia? Tem dinheiro para isso? Não sei. Mas, portanto, é uma pergunta que Moçambique tem que... Mas a Frelimo tem estado, anunciou através da sua porta-voz, a própria Comissão Política, o próprio Daniel Chapo, no dia do anúncio da CNE, que estava disponível para o diálogo. Sim. A Frelimo disse isso. Vi a porta-voz e vi o Chapo. Sim. Mas aquela entrevista do presidente Nyusi parece estar a tirar as calças ao Chapo. Agora, eu não sei se as calças do presidente Nyusi vão caber no candidato Chapo, especialmente por causa da altura, não sei se vão caber, porque parece que as calças do presidente Nyusi são muito curtas. E ele deixou claro de que o caminho não era esse. Não sei se percebi mal, espero ter percebido mal, mas parece-me que o presidente Nyusi desautorizou
aquilo que é a porta-voz do Mas não partido acha que disse. Daniel Chapo representa uma nova forma de fazer política? Claro, Olhando mas- o tempo próprio mas Venâncio, o desafio- não acha que esses dois líderes podem Claro. inaugurar uma nova fase de fazer política em Moçambique? Esse é o meu sonho. Eu gostaria que eles inaugurassem e que eles esquecessem as camisas de força aqui disso. E cada um apanhasse avião, fosse para Joanesburgo se for preciso, fosse para Vitória Falls se for preciso, fosse para Roma se for preciso, os dois, olho no olho, e discutirem, e conversarem, e se encontrarem, para o bem da paz, para o bem da democracia. Eu sei que cada um tem o seu orgulho, mas e tem forças, tem interesses. Há pessoas que investiram milhões de dólares na campanha do Chapo. Esses querem o retorno. Então, o presidente Guebuza fez campanha. Vai querer nomear 1 ou 2 ministros. O presidente Chissano fez campanha. Vai querer nomear 2 ou 3 PCAs. Mais 12 embaixadores. Mais 4 ministros. A Graça Machel, idem. Então, o Chapo não vai ter carta branca para querer nomear todos que ele quer. Ele tem que ir para o Chipande, vovô Chipande. Quantos ministros você quer? Quais são os ministérios? Ele vai dizer, papá Guebuza, quantos ministérios você quer? Tem que negociar o poder. E se ele tiver 3 dele que poder nomear, já vai com muita sorte. Essa é a realidade, é aquilo que vai acontecer. Portanto, acha que neste momento a saída passa por um diálogo pessoal entre... Não só. Sim. Eu acho que neste momento há um ator que deve ser convidado a intervir. Quem? A Conferência Episcopal. Os bispos católicos, penso que são a entidade mais credível que existe neste momento para desempenhar este papel de mediador. Claro, podem convidar também 1 ou 2 bispos anglicanos, porque, como sabe, a Frelimo é um produto da igreja protestante. É um projeto, desde a sua fundação. Então, isso está mais do que documentado. Então, só serem os católicos a gerir a Frelimo não vai se sentir muito confortável. Então, é preciso fazer uma mistura de bispos católicos, bispos anglicanos, alguns metodistas, mas também há muçulmanos. Por exemplo, eu vejo aí o nome do Inúcio Ismail na Zambésia, há um sheik que tem aí o nome de Nampula, por exemplo, o reitor da Universidade Católica, e algumas pessoas que eu acho que poderiam ser convidados para criar uma equipa. Mas também eu acho que a SADC deveria já entrar, e a União Africana... Nós estamos já a viver uma crise, digamos, pós-eleitoral que precisa dessas pessoas todas. Sim. Eu prefiro prevenir do que remediar. Porque quando eles vierem, já vai ser tarde. É melhor agora, chamá-los agora, virem aqui e poder trazer as partes, serenar as partes. Porque neste momento os ânimos estão muito elevados, estão muito altos. Não foi por causa do Venâncio também ter levado muito a fasquia. Nunca tinham acontecido movimentos tão violentos, tão participados como aconteceu agora com o Venâncio Manguinho. Não acha que ele próprio, o desafio que ele colocou ao Estado, exigiu que o Estado pudesse também responder à altura? Por acaso, quem colocou o desafio, o Estado colocou o desafio ao Venâncio, quando matou aqueles 2. Mas foi o Estado que matou aqueles 2. Bom, tens dúvidas? Eu não tenho a idade da investigação. Acho que tens inteligência razoável suficiente, eu te respeito muito. Eu não Tu posso sabes, assumir. eu sei que é teu dever fazer-me essas perguntas, mas também é meu dever de eu responder e apelar ao bom senso. Eu não acredito que haja 5% de moçambicanos que tenham dúvida sobre quem mandou matar. Mas Quem matou Anastácio Mataville? Está provado em tribunal, foi um elemento das forças. Queres melhor prova que essa? Isso é por... Eu não temos aqui o resultado. Mas agora, outra questão que eu queria colocar aqui ao Araújo. Qual é o seu papel nisto tudo? Eu já disse, está claro. Eu estou a fazer aquilo que eu posso. Eu tenho os meus contactos internacionais. Nós sabemos, por exemplo, que a RENAM é uma grande instituição. Eu tenho os meus contactos internacionais. Eu estou a alertar a esses contactos internacionais para que prestem atenção àquilo que está a acontecer em Moçambique. Ao nível interno, estou a conversar com os diversos atores, que é para ver se nós podemos... A tua luta não é só pela Zambésia, digamos assim. Não é uma ambição pessoal ser governador da Zambésia? Não, por acaso não. Como tu sabes, eu ainda tenho 5 anos de mandato como presidente do município. Portanto, o meu problema não é esse. Eu agora estou a trabalhar para a paz, para a reposição da verdade eleitoral. Porque eu não precisava de ter ido aos Estados Unidos, ter ido ao México, de ter ido a Portugal, ter ido à Holanda, ter ido à Alemanha, ter ido à África do Sul, ter ido à Namíbia, etc. Portanto, mesmo agora no dia 31, estou agora a concertar com algumas instituições, think tanks, no Zimbábue, na África do Sul e em outros países, que é para termos um
debate Zoom sobre a situação em Moçambique, debate esse que vai trazer-nos algumas ideias e algumas propostas. Portanto, já tenho algumas pessoas que já concordaram e no dia 31 nós vamos com esse debate, vamos publicar depois o link, etc. Portanto, aquilo que eu posso, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista político, da minha experiência como parlamentar e com os contatos que eu tenho, dos meus estudos, eu estou a pôr tudo em prática para ver se conseguimos sair desta crise. Como pessoa, não recebi mandato de ninguém, nem do meu partido. Estou a fazer a título pessoal. Então, se calhar mais duas perguntas para fecharmos esse debate. Há uma outra questão que eu quero colocar hoje, voltando mesmo para a questão da Arnam. Nós sabemos que a Arnam é uma grande instituição. E havia, da forma como as leis foram produzidas em Moçambique, era mesmo para acomodar a segunda posição da Arnam. Mesmo olhando para a questão do DDR, a questão da Arnam tem lá pessoas armadas. Como é que fica o DDR numa situação em que a Arnam está completamente desarticulada do ponto de vista eleitoral? Está em perigo. O DDR está em perigo. É por isso que a paz está em perigo. Eu andei... Mas a culpa é dos eleitores. A Zambésia... Quem colocou a Arnam no terceiro lugar foram os eleitores. Se as eleições tivessem sido livres, justas e transparentes. Portanto, não podemos acusar os eleitores. Sim. Porque você não sabe a realidade dos votos. Você não sabe qual foi a vontade do povo, dos eleitores. Portanto, a soberania, artigo 2 da Constituição da República diz que a soberania reside no povo. Mas desta vez, aqui em Moçambique, a soberania reside no Estado e na CNE. Portanto, tu já foste detentor da soberania alguma vez, porque fizeste parte da CNE. Portanto, mas como é que Por fica, exemplo, agora, como é que fica agora quem vai distribuir os assentos não é o povo, é o Conselho Constitucional. Em conluio com a CNE e com o Estado. Eles é que decidem quantos podemos dar ao Podemos, quantos vamos dar à Arnam. Se calhar pode haver uma redistribuição, pegar 5, dar mais 5 à Arnam, mais 10 ao Podemos, mais 4 ao... E depois disso, opa, nós, Conselho Constitucional, fizemos o que podíamos, lavamos as mãos, Pôncio Pilatos. Mas a questão da Arnam a mim me preocupa mais, porque temos... A mim também me preocupa. DDR. Como é que fica isto? Como é que fica isto? E eu estou muito feliz por tu estares preocupado com a situação da Arnam, porque eu também estou. Aqueles homens... Porque a Arnam é o garante da paz neste país. Neste momento nós temos uma E situação... pior, nós temos uma situação em Cabo Delgado. Se aqueles senhores de Cabo Delgado forem um pouco inteligentes, vão descer para Nacala, vão descer para Angosta, vão descer para a ilha, para ir recrutar os jovens que estão desavindos com o Estado. Criamos uma vulnerabilidade, uma permeabilidade da nossa juventude. Estão revoltados com o Estado. Como o Estado está a tirar contra eles, podem se aproximar aos insurgentes e vai dar uma grande força. Então temos que ter muito cuidado. São questões de segurança nacional, questões de soberania. Não é só uma questão eleitoral, não é aritmética eleitoral, é a sobrevivência do Estado moçambicano que está em causa neste momento. É por isso que eu apelo aos nossos vizinhos para, enquanto é cedo, antes do caldo se entorrar, para virem trabalhar conosco, virem nos ajudar a encontrar o caminho da concórdia, o caminho da... Mas normalmente essas organizações só vêm se convidadas. Quer dizer, como é que vão fazer, Bom, isso? Não me parece que o Estado moçambicano... Belmiro, eu conheço pessoas dentro da Frelimo, dentro do Estado moçambicano, que pensam mais no país do que no seu partido. Então, eu acho que é possível encontrar pessoas da Frelimo, de bom senso, que percebam o perigo que o país está a correr e optem, de facto, por convidar essas instituições para que essas instituições venham. E, se calhar, uma última questão mesmo, Manuel de Araújo, vai concorrer, em caso de o Sr. Fumado demita-se, confirma-se que vai concorrer à presidência da Arnam? Bom, como sabe, para se concorrer, temos que saber quais são as condições. Então, eu tinha dito ao Venâncio, Venâncio, não apresenta a tua candidatura, senão vão construir uma blusa e umas calças que não te vão servir. Mas ele concorreu, ele anunciou antes e fizeram as calças que não lhes serviam. Portanto, foi o princípio desse problema. Então, não me crie problemas para construir também calças onde eu não vou caber. Vamos deixar mas tens interesse ou não? Vai estar Se calhar agora a situação da Arnam é uma situação de emergência partidária. É de emergência. Sim. E a qualquer membro cabe o direito de contribuir para a salvação do seu partido. E eu não seria uma exceção. Portanto, se houver membros que acham que eu poderia desempenhar esse papel, estou disponível. Mas se aparecer outro que tem melhores qualidades que eu, vou apoiar a esse. Mas nós temos que salvar a Arnamo, porque a Arnamo é o garante da paz, a Arnamo é o garante da democracia. Vou dar um exemplo. O medo que eu tenho qual é? O casamento entre o Podemos e o Venâncio é um casamento de ocasião. O Podemos, todo mundo sabe que é da esquerda,
E o Venâncio é do centro de direita. Tarde ou cedo, se esse casamento não tiver bons padrinhos, pode haver ali. Então, e quem perde é a democracia. Lembra-te há um grupo que estava na Assembleia Municipal do Carlos Cardoso, como se chama? O JPC. JPC. Como é que desapareceu o JPC? Tinha muita força, tinha intelectuais, mas não tinha estrutura. O Venâncio é seguido por muitos jovens, mas não tem estrutura. O Podemos, ao nível do país, não tem estrutura. Então, é um casamento muito frágil. Está a dizer que o lugar certo de Venâncio Mondlane é na Renamo. Mas acho que Venâncio ainda tem espaço na Renamo depois desta sangria quase eleitoral que promoveu na Renamo. Bom, para mim não há impossível. Se houver vontade da parte da direção da Renamo, se houver vontade da parte do Venâncio, há casais que se divorciam e depois voltam-se a casar, ou não. Nós até temos uma ex-ministra que já casou duas vezes. Divorciou com o marido, depois voltou a casar. Divorciou de novo, voltou a casar. Portanto, é uma possibilidade. Eu não estou a dizer que é uma realidade. Não, só Deus sabe. Tu acreditas em Deus, eu acredito em Deus. Portanto, só Ele sabe. Mas não podemos excluir essa possibilidade. O que é que espera de ver? O que é que gostaria de ver o Venâncio Mondlane dizer hoje nessas lives? Que as greves a continuar não sejam violentas. Apelar aos jovens para se absterem de partir coisas dos donos, etc. Absterem-se de violência, de forma organizada. 2, apelar à polícia para que não provoque os jovens. Os jovens estão com fome, os jovens estão nervosos. O grande problema que nós temos aqui nesse país é que o presidente Nussi pegou a Secretaria de Estado, que era um ministério, e pôs no seu sovaco. O Petersburgo está no sovaco do presidente Nussi. Não representa os jovens. Eu fiz parte dos jovens que lutou na primeira conferência da juventude para nós termos um órgão do governo que representa os interesses da juventude. E a primeira pessoa que foi nomeada para isso foi o agora embaixador na Rússia, em Moscou, José Mateus Mariak. Porque nós pedimos, eu fui uma das pessoas que pediu. O Maria vem buscar no Uyghur, disse: você não vai para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, você, como essa ideia é tua, você vem aqui para o Ministério para ajudar a criar o Ministério da Juventude. Eu fiz parte da primeira direção nacional dos assuntos da juventude. Eu, o Hipólito Amela, tinha um senhor que perdeu a vida, um arquiteto que era nosso diretor, que vinha da OJM, e um senhor que vinha da Igreja Católica. E a nossa secretária, que agora até vive na Noruega. Nós éramos 5. Fomos chamados a dedo para virmos criar a primeira Direção Nacional da Juventude. Deram-nos um escritório como esse, não tinha nem cadeira nem mesa. Disseram: está aí o vosso escritório. Eu é que tive que ir pedir uma cadeira a um amigo meu que tinha estudado no Uyghur, emprestou uma cadeira para eu dar ao nosso diretor José Maluleca para se sentar. Depois fui arranjar uma mesa, porque a juventude tem que ser ouvida. A maioria deste país é a juventude. Mas também vou dizer mais. A ideia da criação do Conselho Nacional da Juventude foi minha. Eu fui à Dinamarca numa visita pela Ajude, num WordCamp, e descobri lá que afinal eles tinham um Conselho Nacional da Juventude. Eu vim cá, chamei algumas pessoas, um deles foi o Salomão Muxanga, nós reunimos e avançamos com uma proposta ao Ministério para a criação do Conselho Nacional da Juventude. Eu concorri para a primeira presidência. O Salomão Muxanga concorreu comigo como meu vice-presidente. Portanto, mas esses caminhos todos foram fechados. E uma panela, quando está a ferver e você não cria um buraco, até há umas tampas nas panelas a gás, aquelas tampas têm um furo. Sim. Para quê? É para aquele fumo poder haver escape. Neste momento a juventude não tem escape, a juventude não tem interlocutor. O Petersburgo não é interlocutor da juventude. Então o governo não consegue ouvir o problema da juventude. A juventude não tem onde pôr os problemas. Pior, quando foi criada a secretaria, os primeiros meses estava ali no gabinete do presidente. Mas como é que o jovem vai sair de Matutuine para ir ao gabinete do presidente para falar com o secretário de Estado? Felizmente houve bom senso, tiraram lá para aquela zona ali da baixa. Mas mesmo assim, está muito em cima. E pior, aquilo que a juventude tinha conseguido como um grande ganho, que era ter um ministério. Porque a Constituição da República de Moçambique diz o que é o Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros é constituído pelos ministros. O secretário de Estado não é ministro. Logo, o secretário de Estado não tem voz no Conselho de Ministros. Logo, a juventude não tem voz. Quer dizer, o presidente Nussi tirou a voz da juventude, que deveria estar no Conselho de Ministros,
pôs no seu sovaco. Isto tem que ser corrigido. No próximo governo, aquele que for declarado presidente, tem que trazer-nos de volta o Ministério da Juventude. Não é para misturar com o Ministério da Cultura, do Turismo, não. É um ministério que trata da juventude, porque a juventude é uma maioria neste país. As maiorias devem estar representadas nas políticas públicas. E tem que haver resposta, tem que haver um caminho, tem que haver um porto, tem que haver um interlocutor que ouça o problema da habitação, o problema do emprego, o problema Eu podia listar aqui 100 problemas que afetam a juventude, mas não tem voz no Conselho de Ministros. O Petersburgo, quando vai lá, senta lá atrás, no fundo. Do ponto de vista legal, Petersburgo não tem direito a falar no Conselho de Ministros. Podem dar uma boleia, vai lá falar miúdo, mas do ponto de vista legal não tem. Ele não faz parte do Conselho de Ministros. É convidado. Bom, convidado também eu posso ser. Então, se nós achamos que a juventude é a peça fundamental para este Moçambique, então temos que arranjar um lugar no Conselho de Ministros para essa juventude. Mas também o Conselho Nacional da Juventude. Quando nós criamos o Conselho Nacional da Juventude, era para servir de plataforma de diálogo com o tal ministério que nós tínhamos que criar. Essa era a ideia. Congregaria a juventude para, de forma organizada, endereçar os problemas. Mas hoje, o Conselho Nacional da Juventude foi colonizado pela OJM. Entraram os formigas e estragaram aquilo tudo. Hoje o Conselho Nacional da Juventude é o braço armado da OJM. Até são apanhados a roubar votos, a corromper. Na Magaja da Costa, apanhamos 2 membros do Conselho Nacional da Juventude a meter votos, a comprar membros da mesa. Isto dói-me. Para nós que criamos o Conselho Nacional da Juventude, dói-nos. O Gilberto Mendes, secretário de Estado da Cultura, pergunta a ele, foi presidente do CNJ. Ele sabe qual era a nossa missão. Mas também vou repetir aqui, já agora. Foi a minha geração que retirou a OJM da Frelimo. A OJM era o braço armado da Frelimo. Braço juvenil da Frelimo. Que queria dizer. Nós, na conferência na Matola, nós dissemos, não, se quer manter o OJM de toda a juventude moçambicana, tem que sair da Frelimo. E nós tiramos da Frelimo. Durante 5 anos, a OJM esteve fora da Frelimo. Só que depois voltaram. Mas já não eram as minhas águas. Portanto, nós tentamos sempre criar um espaço onde as pessoas pudessem canalizar os seus problemas e temos que voltar a criar esse espaço onde o governo vai ouvir, vai auscultar. Mas Araújo, eu não já tínhamos encerrado a questão, mas eu não resisto a uma questão. Fala muito da questão da OJM, do CNJ, mas a juventude da Renamo, onde é que está? Tem lá o IVA, mas onde é que está? Quais são os... Bom, onde é que aparece? Eu também faço essa crítica que tu estás a fazer ao IVA. Eu tinha muita esperança no IVA, mas as minhas esperanças estão a ficar afetadas porque ele não toma posição. Ele é jovem. Eu sempre digo ao Ivan, Nelson Mandela foi presidente da Liga da Juventude. Oliver Tambo foi presidente da Liga da Juventude. Então, tu não podes ficar nos sovacos do presidente do partido. Não é essa a tarefa do presidente da Liga da Juventude. Tem que tomar posições. O partido gosta ou não gosta. Ele tem que refletir aquilo que a juventude... E a juventude da Renamo não está satisfeita nesse momento. Então, a juventude da Renamo também tem uma panela tapada, que não tem um furo de escape. Um dia nós vamos ter este país a arder, porque os interlocutores não estão a desempenhar o seu papel. Então, acha que quando eu sair daqui... O Ivan está cooptado pelo Suf Mambala? Bom, eu gostaria que ele fosse mais ativo. Assim como está. Ele é a voz da juventude, da Renamo, da oposição. Digamos, ele, por analogia, é o líder da juventude da oposição. Ele tem que liderar. Ele tem que ser capaz de ir buscar os jovens do MDM, ir buscar os jovens da Nova Democracia, ir buscar esta juventude que está aí a partir. Se tivesse liderança, não estaria a partir as coisas. Mas aqueles jovens nem na Frelimo se revê, nem na oposição se revê, então é fácil alguém vir instrumentalizá-los e escangalhar de novo este país que já foi escangalhado pela Frelimo durante os últimos 50 anos. Muito obrigado, Manuel de Araújo, por esses apontamentos aqui desta grande entrevista aqui especial. Normalmente a grande entrevista vai ao ar às 20h30, mas por razões editoriais mesmo da agenda do próprio convidado Manuel de Araújo, fechamos a grande entrevista em direto também
para os nossos telespectadores da MBC. Queria agradecer assim pela sua disponibilidade. Eu é que agradeço pelo convite. Muito Exatamente. obrigado. Então, para Obrigado. si que nos acompanhou, caro telespectador, nós voltamos dentro de 10 minutos, já com as reações desta entrevista de Manuel de Araújo, mas também em relação à alegada informação de que a sede da Renamo terá sido assaltada por supostos guerrilheiros da Renamo que exigem contas ao Sufumad. Essa é uma informação também que vamos ver dentro de alguns instantes no programa Eleições 2024. Até já.